Agora sim, 100% online. Bom dia a todos. Já discutindo o nosso tema de hoje. Nosso tema é bem interessante, vai falar um pouquinho aí sobre a necessidade de qualificação, né, dentro dessa incerteza no cenário que estamos inseridos. Não deixe de curtir nossas redes sociais aí, nosso YouTube, LinkedIn, Instagram, fique à vontade, acessem lá, tem os nossos contatos também, se vocês precisarem tirar alguma dúvida, algum ponto específico. Naveguem um pouquinho lá nessas nossas redes sociais aí, curtam, se inscrevam no nosso canal, importante isso também, para receberem as notificações dos materiais aí que a galera de marketing tem desenvolvido, conteúdo riquíssimo, né, envolvendo o DocNix, não só o DocNix, mas todo o cenário que a gente está inserido também. Fiquem à vontade. Enquanto isso, se você é cliente do DocNix também, deixa um alô ali para a gente nos comentários, importante saber que vocês estão aqui com a gente também. E já iniciamos aí rapidinho. Acho que a gente pode iniciar, né, Daniel? Podemos, estou ansioso, inclusive. Opa, vamos lá então, cara. Sou Diogo Sena, gerente de relacionamento do DocNix. O tema da nossa live de hoje é a necessidade da qualificação dentro da incerteza do cenário que a gente está envolvido, né? A gente tem um mundo aí que está em reconstrução agora, né, pelo fato da pandemia, então novas profissões vão surgir, a necessidade da gente mudar o nosso formato de aprendizado, como é que a gente vai se qualificar daqui para frente. Então, a gente tem todo um momento de incerteza. E aí, qualificação é um tema que a gente fala com muita constância. Ele está sempre em ascensão. É uma necessidade, né, que permeia a nossa vida, né, a vida do profissional. Ele vem desde a pré-escola, quando a gente ainda não está inserido no mercado de trabalho, e até pós, né, a qualificação ela é constante. A necessidade de aprendizado é um assunto que nunca se torna defasado, né? Sempre é uma constante, a gente sempre precisa evoluir. E os métodos, sim, eles mudam. Horas que foram gastadas decorando fórmulas, vão mudando, né? Vão se tornando agora uma necessidade mais voltada para a capacidade de criação, de gestão de informações. A gente está ligado 100% aí online hoje em dia. A informação chega em todo momento, por todos os lados, está na palma da nossa mão hoje, né? Qualquer smartphone hoje a gente consegue acompanhar o mundo. E aí, nesse cenário, a gente vai conversar com o Daniel Bueno, ele é Head de Sales do IEL, especialista em atendimento ao cliente também. Ele atua há algum tempo já como Customer Success, então, quando a gente fala de necessidade de mercado, de cliente, ele é o cara que vai ajudar bastante a gente, tem muito conhecimento para compartilhar com a gente em relação a isso também. E ele atua constantemente no cenário digital, produzindo conteúdo, utilizando sempre o melhor que a rede social traz para nós aí também. Então, Daniel, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, né, de toda a galera aí da DocNix, profissionais de alto nível, que eu sou fã, estou seguindo vocês, estava ansioso para poder participar, poder trocar essa ideia aqui contigo, viu, Diogo? E é um prazer estar falando para esse público tão selecionado. Bacana, Daniel. Muito bem-vindo, cara. Prazer tê-lo aqui com a gente. Com certeza, o grande prazer é nosso aqui. Bom, bacana. E eu queria começar o nosso bate-papo, Daniel, falando um pouquinho aí dessa mudança, né, de paradigma, quando falamos de qualificação, né? Quando a gente fala sobre a qualificação no cenário atual, né? Como é que a gente vai encarar esse novo processo que vem aí daqueles ensinos tradicionais, né? E agora com a necessidade que o mercado trouxe para nós, da dependência de busca de conhecimento das pessoas, né? Então, eu queria que você falasse aí para nós qual que é a mudança de paradigma quando falamos de qualificação hoje. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que já havia iniciado um movimento de transformação, já tinha tido um primeiro impulso quanto a isso antes da pandemia acontecer, antes de toda essa crise se instaurar, né? A gente tinha um cenário onde o ensino tradicional já estava se mostrando defasado com relação às novas necessidades do mercado. A gente já tinha, por exemplo, faculdades, universidades, instituições de ensino começando a remodelar os seus processos no que tange ao conteúdo aplicado, à forma de aplicação do conteúdo. Então, a gente já via algumas poucas universidades ali, instituições, por exemplo, usando o AR, né, a realidade aumentada, para poder aplicar matérias que eram fundamentais em nível técnico. Então, engenheiros já começavam em algumas instituições a estudar engenharia já em modelos 3D, em realidade aumentada. Mas isso ainda era muito incipiente. Por quê? Porque a gente não tinha despertado para um senso de urgência
em quebrar esse paradigma do ensino tradicional, de que é um professor explicando, você ouvindo, e aí você faz uma prova no final do semestre ali, do período, né? E aí, então, a pandemia, claro, tem todo o lado ruim, tem todo o lado chocante, né, de todo esse caos que está acontecendo, mas ela acelerou esse processo dessa quebra de paradigma. Então, de repente, as instituições de ensino, a forma de se ensinar, a forma de aprender, a forma de absorver conteúdo, ela foi modificada bruscamente de uma coisa que era atualmente passiva, né, e passa a ser quase que 100% parte da proatividade do aluno. Então, agora o aluno tem que entrar na aula, o aluno tem que assistir, o aluno tem que fazer as suas próprias anotações, ele não tem mais as orientações do mestre, do professor, do preletor ali, acompanhando ele fisicamente para poder saber se esse cara está desempenhando ou não. Então, cada vez mais o processo de autogestão do ensino passa a fazer parte do novo modelo de qualificação. Eu acho que essa é a grande quebra de paradigma. Ou seja, o conhecimento começa a chegar nas pessoas de uma forma muito dinâmica, né? A tecnologia proporciona o dinamismo para a gente. Cada vez mais a gente tem informações por modelos e caminhos diferentes. É um momento que tudo muda também. Tudo muda. O cenário... A absorção de conhecimento agora também, ela depende do filtro, né, de quem está estudando. Então, o cara que quer aprender marketing digital hoje, por exemplo, uma das vertentes, né, que eu mais estudo, cara, tem 1 bilhão de materiais para você consumir, gratuitos, pagos, cursos, webinars, um monte de coisa para você consumir. Então, existe também o lado do filtro, né? Você tem uma pancada de informação chegando, você tem que escolher aquilo que é viável para você. E a gente migrou muito agora, como você bem colocou, né? As pessoas estão consumindo um modelo de estudo que era pouco utilizado anteriormente. Já existia, né? Mas talvez pelo tradicionalismo que teve que ir a um local para aprender, tínhamos que se deslocar até uma instituição para receber conhecimento. Então, isso mudou muito, pela necessidade mesmo. Eu acho que as maiores mudanças vêm pela necessidade, né? Eu acredito muito nisso mesmo. Então, aí dentro dessa mudança, a gente viabilizou muito um modelo de estudo EAD, que já existia e agora se tornou 100% praticamente, mas também a gente tem a forma, né, do ensino semipresencial também, uma mescla ali entre o processo online, o processo EAD, né, e físico também. E isso tem se difundido cada vez mais também. Quanto é que, como você enxerga isso na difusão do conhecimento? Quanto que isso torna mais democrático e amplia o acesso para a informação e para a educação? Eu acho que, em primeiro lugar, Diogo, esse era um caminho sem volta. Ele só foi acelerado. Novo normal. Exato, novo normal. Ele foi acelerado, não tinha como o processo de educação, de absorção de conhecimento. E quando a gente fala de educação, para quem está nos ouvindo, a gente não está falando só do modelo de educação básica lá, a escola tradicional. A gente está falando que o aprendizado é um processo contínuo e que o profissional, durante o tempo todo da sua carreira, tem que estar sempre em desenvolvimento. Então, a gente está falando aqui de ferramentas de absorção de conhecimento num geral. E esse, Diogo, era um caminho sem volta. Ou era EAD, online, para você estudar mobile, né? Para você estudar de onde você estivesse, quando você pudesse. Então, você falou uma palavra que eu gosto muito desse novo modelo, que é democratizar o processo. O conhecimento hoje, ele está aberto para todos e normalmente com um custo muito baixo. Antigamente, para você desenvolver skills de venda, por exemplo, cara, você tinha que ir para um curso da Mackenzie em São Paulo, pagar 15 mil pila para poder assistir uma aula tradicional e aprendeu, não aprendeu, amigão? Adeus. Vai com Deus, vai na sorte aí, vai na fé, né? E agora não. Agora a gente tem uma real democratização do processo. Você quer aprender sobre venda, você quer aprender sobre marketing, você quer aprender sobre assistência de engenharia. Cara, qualquer assunto hoje, ele está democratizado, está popularizado. Tem produtores de conteúdo excelentes distribuindo material. Se não é totalmente gratuito, é um material que tem um valor acessível, né? Existem programas de treinamento, existem programas de desenvolvimento com softwares, com módulos muito acessíveis, que toda empresa tinha que ter. Se a empresa não tem hoje, eu sugiro que ela passe a adotar um modelo de treinamento e desenvolvimento estruturado. Eu acho que você tem mais propriedade para falar sobre isso do que eu, mas essa aplicação que a gente fez
aqui no IEL de estruturar um modelo de absorção de conhecimento foi fundamental para que a gente nivelasse o modelo da equipe. Isso tem tudo a ver com a absorção de conhecimento nesse novo normal. Que, cara, não tem como a gente voltar atrás agora. Ou é digital, ou não é. Ou não é, não acontece. Eu acho que esse novo normal que a gente tanto fala, né, tem várias frentes, né? Uma delas é a questão de como que eu vou enxergar o ensino, como é que eu vou me qualificar, né, que é o que estamos falando aqui hoje. Eu acho que realmente esse processo veio mais para nos dar a segurança. Essa mudança também trouxe para a gente a segurança de que é um modelo que também ele é viável, não só economicamente, porque, querendo ou não, como você colocou aí, é um item que facilitou muito o acesso para todos, né, até para o modelo econômico também. Então, a gente não precisa ir mais para um lugar, eu não preciso mais separar um espaço do meu dia, preciso parar minha rotina para fazer isso. Então, eu consigo encaixar isso em diversos momentos. Eu consigo fazer um curso de qualificação hoje, sentado em uma cadeira, num café, usando o meu smartphone, por exemplo, né? Então, acho que realmente só veio para dar para a gente aquilo que nós tínhamos de receio, porque é um método tradicional, fomos criados em cima de um método, né? Exatamente. Aquela desculpa de, por exemplo, eu não tenho tempo para estudar, com esse novo formato, cara, acabou. É aquela velha pergunta que o nosso professor de faculdade fazia, né? Cara, o que você faz da meia-noite às 6? Mas não tinha aula da meia-noite às 6. Agora tem. Agora tem, né, cara? Cara, eu tenho pessoas na minha equipe hoje que estudam na hora do almoço, estão fazendo pós-graduação no intervalinho do almoço que eles têm aqui, assistem uma aula, fazem uma atividade, complementam alguma coisa, chega em casa, estuda mais um pouquinho, está absorvendo conhecimento. Tem gente que não está no ensino formal, mas está estudando. Essa é uma parte muito importante também. O profissional, independente dele estar num certificado formal, ele está trabalhando a aquisição do conhecimento. E agora isso pode ser feito qualquer hora, em qualquer lugar, né? Qualquer método. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, cara, né? A necessidade que o mercado traz para a gente, na verdade, a mudança, né, do paradigma que o mercado está trazendo para a gente por conta dessas mudanças tecnológicas e de acesso à informação, que é a não necessidade do certificado. Tem muitas empresas que hoje já não exigem mais um diploma, né? Isso já... Diogo, eu mesmo sou um exemplo disso. Antigamente eu tinha vergonha de falar que eu não tinha formação, até porque, para quem não conhece um pouquinho da minha carreira aí, eu vim da área da música, né? A coisa mais curiosa do mundo. E migrei aos 28, quase 29 anos para a área de mercado mesmo, de vendas. Aí foi aí que eu aprendi a vender conteúdo e tal. E eu não tenho formação na área, nem na música, nem na atual área, né? Mas a absorção de conhecimento hoje, a possibilidade de você desenvolver novas skills a partir de todo o material, de todo o conteúdo que você tem disponível, é tão grande que hoje eu fui a primeira contratação da história do IEL para um cargo de gestão que não tem formação. Então, a gente já vê essa quebra que você está falando, isso já está acontecendo na Google, isso já está acontecendo no Facebook. Eu converso muito com o Luciano Santos, que é o diretor Brasil do Facebook aqui, né? E ele me falou, cara, hoje eu nem avalio certificado, nem exijo que tenha certificado no currículo lá. Se o cara quiser colocar, coloca. Se não quiser colocar, não coloca. E a gente olha as competências. Acho que a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, né? Com certeza. Mas na questão do certificado, isso foi uma grande quebra de paradigma do mercado de hoje. Mas isso não quer dizer que a falta de certificação, né, a não necessidade, a não exigibilidade de certificação nos isente de ter o conhecimento, de ter o resultado comprovado através de conhecimento. O que acaba trazendo uma evolução para todo o processo de uma empresa, né, cara? Porque como é que eu vou medir hoje essa pessoa que não tem aquele diploma? Era fácil antes eu ter um processo seletivo e colocar lá os cursos requeridos, desejáveis. E aí era fácil eu poder ter um nivelamento, obviamente não um nivelamento técnico como a gente tem, né, quando a gente analisa a pessoa em si, mas de certa forma já era um pré-requisito. Isso dificulta muito esse processo também, assim, enxergo eu aqui, né, nesse tema que a gente estava falando um pouquinho aqui agora. E a gente chegou a qualificar a ideia, né, de que é o aluno quem faz a instituição de ensino e não a instituição de ensino quem faz o aluno. Então, antigamente, a gente tinha aquela ideia de que, nossa, eu só quero o cara que cursou federal aqui na minha empresa. E aí, o que acontece? Os caras chegavam da federal, às vezes, ou de outras instituições, não só da federal, mas aí os caras começaram a perceber que, independente da faculdade do cara, era muito mais da disposição do aluno em desenvolver o seu aprendizado do que necessariamente o nome da instituição de ensino que valia, né? Que trazia resultado. Exatamente, cara.
Bacana, Daniel. E aí até já entramos aí um pouquinho nesse item, que é como é que eu vou medir, como é que eu vou poder perceber do processo de qualificação, da qualificação, né, do conhecimento, se eu não tenho esse diploma no portfólio, que aí a gente fala muito da soft skill. Inteligência emocional, ela hoje, ainda mais pelo momento, é algo que, cara, acho que a gente nunca foi colocar tão à prova, né? Em relação à necessidade de ter uma inteligência emocional. Como é que eu se comportar com tanta informação chegando, né? Do momento que estamos, tanta coisa que leva a gente para um cenário pessimista, né? Mas aí, trazendo isso aqui para o nosso momento, eu queria até fazer um gancho aí, Dani, aproveitando de inteligência emocional, ver se você está se comportando bem. Dá uma palhinha, já que você falou que é músico, dá uma palhinha para a gente aí, né? Brincadeira, cara. Uma palhinha de cantar? Vamos ver se você está bem de inteligência emocional, se controla bem, né? Essa aí vai ficar para depois vocês me seguem no Instagram lá, vocês vão ver cantando. Ah, brincadeira, cara. Mas aí o que eu queria trazer é, primeiro, que você pudesse falar um pouquinho para a gente, que são as soft skills, né? Como é que a gente percebe o impacto delas dentro das empresas? Então, bem, eu acho que uma das coisas que você falou, uma palavra que chamou atenção na tua fala aí, é a questão de quanto isso é impactante. Então, o entendimento do que é a soft skill, primeiramente, são aquelas habilidades que você desenvolve naturalmente, que não tem uma extensão técnica, né, para ser uma competência técnica para ser despertada ali. Então, por exemplo, a inteligência emocional em si, claro que ela pode ser subdividida ali em outras skills, mas ela é uma soft skill. Não existe um curso, uma faculdade de inteligência emocional. Não existe, às vezes tem um curso que direciona você para o desenvolvimento de inteligência emocional, às vezes até com esse título. Mas quero trazer aqui para a bancada um estudo do LinkedIn, e ele é a maior rede de profissionais do mundo. Sim. E ele fez uma pesquisa ao longo de 3 anos, saiu agora no finalzinho de 2019, nos últimos dias de dezembro, e ela trouxe quais são as soft skills e as hard skills, ou seja, as competências técnicas e as competências não técnicas, que são essas soft skills mesmo, mais desejáveis pelas empresas, aquelas mais procuradas, aquelas que mais geram empregabilidade para quem as possui. Então, as top 5 de soft skills do LinkedIn, primeiro lugar, o aspecto da criatividade, Diogo. As pessoas têm que ser criativas, né? Cada vez mais os robôs, as funções automatizadas, elas estão tomando o lugar das profissões que exigem repetição, extenuidade, né? Para deixar o ser humano livre para poder criar. Então, as empresas, por mais que você seja, por exemplo, eu sou um assistente, eu sou um secretário, você tem que ser um secretário com criatividade. Você tem que pensar em soluções, você tem que desenvolver estratégias, né? Segunda habilidade, mais soft skills. Aqui, nenhuma competência técnica, né? Segunda dessas competências não técnicas, a capacidade de persuasão, a capacidade de conversar com as pessoas, não entrar em conflito e desenvolver ideias que as pessoas aceitam. Isso é uma capacidade muito buscada pelas empresas. Para quê? Não conflitar, não gerar atritos dentro da empresa. Isso é uma coisa que toda grande instituição hoje está buscando. Pessoas com essa capacidade. Capacidade colaborativa é a terceira skill mais procurada. Então, se você conseguir comprovar no teu currículo, para quem está assistindo a gente, está pensando na questão de empregabilidade, deixe evidente coisas do teu currículo de que você é capaz de trabalhar em equipe, que você é capaz de colaborar, que você é capaz de dar ideias, mas também é capaz de aceitar ideias dos demais. A quarta soft skill mais procurada aí pelo LinkedIn é a adaptabilidade, a capacidade de adaptação. E o João da Nectar, que é um cara que eu curto muito, ele usa um termo que eu gosto demais. Ele usa o termo coachability, ou seja, a habilidade que nós desenvolvemos em receber ideias, instruções, pareceres, feedbacks, e a gente adaptar rapidamente o nosso cenário a esses feedbacks, a esses estímulos externos. Essa capacidade de adaptação está sendo extremamente solicitada no mercado, principalmente agora, nesse momento de pandemia. Quando a pesquisa do LinkedIn saiu, Diogo, em dezembro de 2019, a gente ainda não estava com esse cenário pandêmico tão expandido, né? Não estava tão em voga.
Mas agora talvez esse cenário tenha mudado e essa capacidade de adaptação hoje esteja talvez entre os top 3 em vez Com dos top 5, certeza, com né? certeza, cara. E é isso. Essas são as skills mais buscadas pelo LinkedIn. Acho que deu para entender Claro, com certeza, cara. A gente está falando aí bastante de sociabilidade, né? Capacidade de socialização, né? De estabilidade emocional dentro dessas situações de conflitos. Na verdade, eu colocaria mais uma aí também, que é a gente trabalhar objeções, né? Cara, como é difícil trabalhar objeção, né? Eu acho que é uma soft skill que deveria estar nessa lista aí também, cara. objeção, é uma coisa que mexe com o nosso ego. Quando o Pois cara é. injeta, ele feriu a gente, né? Exatamente. Às vezes é uma cultura, né, cara? Às vezes aquilo tá tão enraizado na pessoa também, como é que eu vou poder trabalhar isso? E beleza, agora me fala uma coisa, em relação essa situação, quanto é que ela tem, o que traz de impacto nas empresas, né, as soft skills? Que impacto que elas têm hoje na mudança de cultura ou na empresa de forma geral? E se elas passarão a ser preferidas do que as habilidades operacionais. Então, é algo que gera muito valor, a capacidade do ser humano, capacidade humana. Né? Então, fala um pouquinho a respeito desse item para nós, Daniel, por favor. Com certeza tem tudo a ver, Diogo. O Steve Jobs ele dizia que você contrata caráter e treina habilidades, né? Então, habilidades podem ser treinadas. Soft skills têm que ser desenvolvidas. Elas partem da proatividade de cada pessoa em desenvolvê-las ou não. A empresa tem que ter uma cultura de desenvolvimento de soft skills. Ela tem que alertar, ela tem que conscientizar os seus colaboradores com relação a cada uma dessas skills mais desejadas para ela, né? Isso tem que estar na cultura de integração da empresa, mas a diferença da soft skill para a hard skill é que ela depende exclusivamente do candidato, do colaborador, do trabalhador. Ela não, se o cara não quiser desenvolver, ele não vai desenvolver. Então, qual é o impacto disso? Primeiro impacto, vamos pensar de quando a empresa não desenvolveu a cultura de soft skill, quando ela não olha para a soft skill na hora de contratar, na hora de desenvolver, na hora de integrar o seu colaborador. Isso, nesse momento de pandemia, é o que diferenciou, um dos fatores que diferenciou quem está aberto e quem está fechado. Aqui no IEL, a gente atende 2.198 até ontem empresas. E a gente atendeu gente que continua no mercado e a gente atendeu muita empresa que saiu do mercado. Gente que ligou aqui. Eu atendi uma moça, claro que não vou citar nomes e nada, mas atendi uma moça aqui que acabou chorando ao telefone aqui comigo, falando, olha, o meu sonho, que é a minha empresa, eu estou fechando as portas hoje, eu não vou abrir nunca mais. Né? Eu tô falindo. Muito difícil, situação complicadíssima. Mas aí a gente foi conversando, foi trocando ideia, e eu acabei verificando que faltaram soft skills desenvolvidas na empresa dela. Faltou o fator de adaptação, os colaboradores não se adaptaram ao novo cenário, faltou inteligência emocional para manter a calma no momento de pandemia, no momento de caos, faltou criatividade para trazer soluções que pudessem manter o negócio dela funcionando. Então, o que eu penso é, olha, se o negócio do meu vizinho, que é idêntico ao meu, que é muito parecido com o meu, continuou existindo, por que o meu tem que fechar, né? Realmente faltaram ferramentas de criatividade. Diferencial, né? Exato, para gerar diferencial. E aí a gente vê o impacto da ausência de soft skills. E qual é o impacto de ter as soft skills? Justamente o lado oposto do negócio. Você consegue se adaptar rapidamente às situações, você consegue responder a cada estímulo do mercado externo, você toma autonomia, tanto da equipe, quanto da gestão, quanto da própria empresa em si, no que tange a tomada de decisões. Você consegue, por exemplo, dividir a sua equipe ali em microcélulas para que cada célula desenvolva soluções apropriadas e leve isso para a gestão de uma forma organizada, para que o gestor só tenha o braço de decidir o que fazer, aliás, de proporcionar métodos de como realizar aquelas ideias que foram geradas ali. Cara, isso, hoje eu tenho isso funcionando aqui na minha equipe, e é fantástico ver que a autogestão de cada um deles, que é um pressuposto das soft skills, torna as decisões do gestor muito mais simples. Sim ou não, quanto eu vou investir, quanto isso vai me retornar. Então, tem um viés prático na tomada de decisão a partir de soft skills. Claro, e na verdade é um apoio também à qualidade da qualificação das pessoas que estão ali, né?
das habilidades que elas têm, as pessoas que contribuem para o negócio. Exatamente. A empresa é uma sociedade também, né? Então, é algo a se estruturar. Bacana. E agora, você falou aí sobre o modelo de atendimento do IEL e tal. O que o IEL pode ser parceiro nesse processo, quando a gente fala de qualificar pessoas em soft skills? Como é que vocês trabalham esse ponto? É mais um item de curiosidade mesmo aí dentro do assunto que a gente está falando. Foi bom você ter perguntado, porque eu tenho certeza que de 90% do pessoal que está nos assistindo, se conhece o IEL, conhecem pelos programas de estágio, que são, sim, uma forma de qualificação do candidato, né? O estágio hoje é um processo educativo, educacional, onde a gente, aqui na hora da seleção, a gente não entrega o estagiário para qualquer empresa. A gente estuda todo o processo da empresa primeiro, a gente entende se existe esse desenvolvimento profissional, esse engajamento profissional dos seus colaboradores antes de mandar o estudante para lá. Então, o IEL, em primeiro lugar, sim, é um agente integrador de estágio, fornecendo essa força do estagiário, que é um cara de inovação, um cara que todo dia ele está conversando com pessoas. Exatamente. Todo dia ele está com mestres, doutores, assistindo palestras diversas, convivendo em cenários distintos da empresa. Muitas vezes a empresa está fechadinha ali na sua caixinha, não tem tempo de ficar fazendo benchmark. O estagiário é um cara que pode chegar com essas skills e com essa visão mais ampla. Além disso, o IEL tem uma escola de normas, acho que isso é desconhecido para a grande maioria ainda, onde a gente prepara candidatos para trabalhar na área da qualidade, desenvolvendo nos nossos cursos aqui essas soft skills. Essa pesquisa, inclusive, do LinkedIn serviu para a gente basear e trazer instrutores específicos dessas soft skills para os nossos cursos. Então, a gente fala no nosso curso, por exemplo, de gestão da ISO 9001, a gente fala lá de inteligência emocional. A gente traz, por exemplo, também, se o cara quiser complementar o estudo dele, um estudo de Enneagrama. Você já ouviu falar, Diogo, de Enneagrama? Já sim, cara. Enneagrama é super legal para você desenvolver soft skills, né? Você entende onde é o seu ponto crítico, você faz esse desenvolvimento. A gente traz todo esse material de habilidade para preparar as pessoas para o mercado. Eu sempre digo que o IEL é um inovador de pessoas e não de máquinas ou de processos, mas o nosso foco é sempre inovar pessoas. Tá, inovando pessoas, inova conhecimento, traz conhecimento, gera mudança de processo e aí é o combustível para a máquina. Exatamente. É nisso que a gente acredita. Show de bola. Daniel, queria até aproveitar, mandar um abraço. Tem uma galera lá de Manaus aqui acompanhando a gente também. Que bacana. Legal, né, cara? Bacana ver essa pulverização, como é que a gente está hoje. E aí queria trazer também algumas perguntas. Uma que veio do Joatan Sodré. Ele trouxe para a gente o seguinte, vou ler a pergunta dele. Quais são as principais habilidades e competências do profissional no mundo atual, uma vez que a pandemia antecipou o futuro? Muito legal essa colocação, muito boa. Verdade. E o Joatan, queridão, né? Abraço aí pro Joatan, nos assistir. Obrigado, viu? Fico honrado aí com a sua audiência. Joatan, eu vou te trazer um dado específico, tá? Esse do LinkedIn que eu estava falando, a gente falou das 5 soft skills, né? Criatividade, persuasão, colaboração, adaptabilidade e inteligência emocional. E aí, complementando a tua pergunta aí, existem 10 hard skills também que o LinkedIn estrategicamente, né? Aliás, estatisticamente nos trouxe. Então, quais são as competências agora mais buscadas pelo mercado nesse momento agora para desenvolver futuro? Primeira delas, conhecimento em blockchain, conhecimento em cloud computing, conhecimento em análise crítica de resultados. As pessoas têm que ser capazes de analisar e tomar decisões com base em dados. Isso, Diogo, eu vou abrir um parêntese aqui rápido para essa skill. Isso eu sinto muita falta aqui no Brasil. Tive a oportunidade, principalmente recentemente, de conversar com o pessoal do México, da França, numa conferência que houve por aqui, e essa competência específica de tomar decisões baseadas em dados, né, analisar e tomar decisões baseadas em dados, e que não parte exclusivamente da gestão, ainda falta muito aqui no Brasil. Eu acho que isso é um gancho que nós, DocNix, Grupo TCS, IEL, nós, eu, você, Diogo, a gente tem no perfil de liderança, a gente tem que puxar esse carro, sabe? Ensinar esses caras, transformar o mercado para que esses caras analisem dados e tomem decisões baseadas em estatísticas, em dados. Isso falta muito ainda. Você tem essa impressão também?
Sim, cara, eu acho que hoje a gente age muito, eu vou usar a expressão muito usada, acho que o pessoal deve ter usado em algum momento, apagar incêndio. É, Cara, exatamente. a gente vive apagando incêndio e não vê a floresta de cima, onde é que está o foco, cara. Isso é um item que a gente passa isso no dia a dia e acho que a capacidade que um desses skills, né, que a gente está falando, talvez é entender qual momento eu devo apagar o fogo, qual momento eu devo sair do fogo e olhar ele por um outro ponto de vista, né? Sair da caixinha. Exatamente. Um outro ponto também, dando continuidade aqui, Diogo, é a questão da inteligência artificial. E aí eu vou abrir um outro parêntese aqui também. Eu nem sei se eu vou queimar a largada aqui das Vamos profissões, embora, vamos embora. mas o fator da inteligência, do conhecimento da inteligência artificial ser uma das skills mais buscadas do mundo hoje, ela elenca o perfil do profissional do futuro, o perfil do profissional que vai transformar digitalmente as empresas, porque toda transformação de agora em diante será digital, isso é inegável. Toda transformação hoje vai passar pela tecnologia em algum momento. Inclusive as soft skills, todas vão passar pela tecnologia. E aí a gente abre para o perfil de profissional do futuro. O LinkedIn está nos dizendo que 10 skills são as mais desejáveis do mundo e todas elas são skills de alguma forma relacionadas à transformação digital e à tecnologia. Então, quem que vai ser o profissional do futuro? A gente já está vendo algumas questões relacionadas a isso já acontecendo. Eu estava vendo uma reportagem ontem que no Japão médicos já estão sendo formados com conhecimento em AutoCAD, que é um software de engenharia e tal, que não tem nada a ver com medicina. Por quê? Porque estão desenvolvendo formas de cirurgias mais simples que podem ser feitas à distância com programação robótica, que o médico faz a cirurgia inteira no AutoCAD primeiro, depois o robô vai lá e replica no processo. Então, médicos, a partir de agora, têm que ter conhecimento em AutoCAD. Eu estava vendo Essa, também... Oi. essa para mim é extremamente nova. Você vai pirar com essa aqui agora também. Engenheiros com conhecimento em psicologia estão sendo solicitados no mercado da Alemanha. Por quê? Porque as pessoas agora estão construindo as suas casas pensando no futuro a longo prazo. Elas não constroem mais a casa pensando, vou desenvolver aqui um lote e tal, tem espaço sobrando e depois eu posso ampliar a casa e depois eu posso vender. Não, os caras estão procurando engenheiros que sejam capazes de entender a mente de cada pessoa, de cada projetista, para pensar como essa casa vai ser construída com o desenvolvimento do futuro, na criação dos filhos, na escolha, por exemplo, de ambientes que evitem a depressão. Cara, então, cada vez mais, o que eu quero dizer com tudo isso? O profissional do futuro é um cara que vai mesclar habilidades técnicas, de soft skills, científicas e tecnológicas para criar profissionais únicos. Então, a gente já está vendo isso acontecer na venda. Não existe hoje vendedor que não tenha conhecimento em marketing. Então, se tem algum vendedor que está nos ouvindo aqui hoje e que não desenvolveu ainda conhecimentos de inbound, outbound marketing, outsales, pode começar a estudar, amigo. Pode começar a estudar porque está Na morrendo esse verdade, tipo de pode profissional. começar a correr atrás já, né? Porque É, isso aí já é bem usado, né? E exatamente. bacana que a gente falou, esses itens que você colocou aí agora, entre os outros que deve colocar em seguida, a gente falou do skill, né? Do soft skill como uma ferramenta de diferença no valor agregado. Ela vem para trazer um valor agregado ao meu produto, ao meu serviço, ela sempre vem complementando, né? É o diferencial do negócio que a gente falou lá atrás, naquele caso que você colocou, né? Diferenciar do A negócio. necessidade que as pessoas têm hoje de ter aquele algo a mais, né? Então não dá para Exato. esperar mais do mesmo, né? Há pouco tempo atrás, Diogo, a gente falou um pouquinho sobre isso aqui num dos materiais que foram dos mais consumidos nas redes sociais do IEL, que foi sobre como é que eu diferencio o meu currículo, aí já falando de empregabilidade um pouquinho, né? Como é que eu diferencio o meu currículo no meio de outros 300 currículos lá? E o que mais diferencia o currículo hoje é essa multidisciplinaridade que o profissional acaba trazendo. Olha só, vou dar um exemplo meu mesmo, né? Eu sempre achei que o meu conhecimento na área da música, eu falei no comecinho do webinar, que eu vim da área da música no primeiro momento, né? Trabalhei 16 anos na área de produção, gravei um monte de DVD e tal. E eu sempre achei, Diogo, que esse conhecimento que eu tinha desenvolvido lá ficaria perdido para todo sempre, que eu nunca iria utilizar.
E hoje, cara, na produção de conteúdos para a internet, na produção de áudio, na produção de vídeo, eu utilizo os conhecimentos que eu desenvolvi lá na música. Isso é um conhecimento multidisciplinar. Eu não sou só um gestor de vendas. Sou um gestor de vendas com conhecimento em produção audiovisual. Então, quais são... Eu deixei de ser um cara que competia com 100 milhões de pessoas no mundo, um exemplo aqui, não sei se é esse o número mesmo, mas passei a ser um profissional que compete com 4. Só devem ter 4 caras no Brasil que têm conhecimento em vendas, que conhecem de audiovisual. Então, cada vez mais nichado essa questão da multidisciplinaridade, você reduz a competitividade pelo mesmo cargo. Como é que agrega, né? Coisas que não estão ligadas diretamente. Coisas que não estão ligadas, exatamente. Bacana. Tem mais algumas perguntas aqui, eu vou deixar para a gente falar um pouquinho mais para o final. Como é que você percebe a mudança no cenário atual, né? A gente fala desse novo normal, tá? Mas o que você acredita que veio para ficar no mercado de trabalho? Qual que é o impacto real dessa mudança? Olha, eu acho que a primeira coisa é que talvez o cenário de incerteza seja permanente. Até porque a aceleração da transformação digital que ocorreu nas empresas, que ocorreu socialmente falando, inclusive. Então, eu vi pessoas de 70 e poucos anos, meus avós, meu avô de 80 e poucos anos, fazendo compra online, pela primeira vez na vida. Você passou por isso também? E como foi fácil para eles, né, cara? Foi tranquilo, né? Você chegou a ver aquela live do Mark Zuckerberg, que ele traz um dado interessantíssimo, que ele fala que as pessoas que mais se adaptaram ao novo modelo de transformação digital nas empresas, elas tinham de 35 anos a mais, ou mais, foram as que mais... Eu tenho uma teoria para isso, cara. Uma teoria que eu já vi muito, cara. E eu me policio muito para isso também. É o fato das pessoas não terem paciência de ensinar. Essas pessoas, elas precisam se virar, cara. E elas vão testar. E elas, a hora que descobrem, é um mundo novo. É um mundo novo. Ela não viu aquilo ainda. Ou é algo que para ela não foi muito vivido ainda, né? Então, minha teoria é essa. Não sei se é correto ou não, mas eu acredito nisso, cara. Não, mas faz todo sentido, cara. Faz todo sentido. Inclusive, esse perfil de profissional, que é aqui em Goiás, eu não sei qual é o termo que você usa aí, mas aqui em Goiás a gente fala o civirol, né? O cara que se vira no negócio. É isso mesmo. É um perfil que tem muita saída, tem muita aceitação. E normalmente são os caras mais sêniores e tal. Mas, voltando, trazendo isso então para o cenário lá da pandemia que você me perguntou, talvez o cenário de instabilidade ele seja constante e as empresas tenham que desenvolver trabalhos a curto prazo, de forma rápida e de forma muito mais assertiva do que antes, que ela podia testar, brincar, praticar para ver o que dava certo. Então agora vai ser necessário uma análise de dados muito maior, muito mais assertiva. Big Data passa a ser fundamental para todo mundo, né? E um Big Data a curto prazo. Que eu acho que a primeira coisa que não mudará é que o cenário será instável permanentemente. Por que eu digo isso? Porque todas as aplicações de grandes empresas atuais estão apontando esse cenário. A Google, por exemplo, já não enxerga mais projetos de médio e longo prazo sem reajustes constantes de estratégia. Então, esqueci o nome da moça lá, acho que é Marcel Descampos, que é uma das gestoras de projeto lá da Google. Ela estava falando que se antes eles faziam uma reunião estratégica para definir o projeto no mês inteiro e depois eles faziam micro-reuniões, essas reuniões estratégicas agora são semanais, porque o cenário muda semana a semana. Acho que isso desculpa, não entendi. Não, muda constantemente, ainda mais tecnologia, né? Ainda mais tecnologia. Mas eu estou vendo esse cenário, Diogo, não sei como é que está no mercado de vocês. Aqui eu atendo uma pancada de segmentos, de pequenos varejistas até grandes industriários, e nas reuniões que a gente tem feito, nas consultorias que a gente tem dado com esse pessoal, eles têm percebido esse mercado também fora da tecnologia, sabe? Uma necessidade de tomar decisões muito mais rápidos e de testar com muito mais eficiência e com muito mais velocidade do que antes. Com certeza. Então, eu acho que esse seria o primeiro impacto, né? O primeiro registro que vem para ficar. E o que vai vir para ficar também, a gente já falou um pouquinho sobre isso, é a transformação digital. Quem não se transformou digitalmente, quem não aprendeu a trabalhar, tem aquele termo que eles estão usando agora, anywhere, anyby, né? Que é onde eu estiver, de qualquer módulo, de qualquer dispositivo, eu possa realizar o meu trabalho. As empresas que não estão prontas para realizar isso, elas estão ou fadadas ao fracasso, que é uma palavra forte, mas é a realidade, ou
fadadas a ter que correr atrás, com muito atraso, de sanar esse gap. Sim. Sim, porque, na verdade, assim, correr atrás já é um prejuízo, né? Já é um prejuízo. Já é um prejuízo, já começa atrasado. E o que a gente está vendo, na verdade, em grande parte do mercado, pelo menos do que eu tenho acompanhado aqui, é que as empresas brasileiras têm tido dificuldade, sim, em fazer a virada de chave para a transformação digital. A gente achava que estava todo mundo preparado, que era uma cultura que já estava colocada aqui, que ia ser fácil, mas o que a gente viu é cada colaborador trabalhando de um jeito na sua casa, processos que funcionavam dentro da empresa, mas quando você levou para o ambiente de home office, já não estão funcionando tão legal, né? Sem um acompanhamento físico, presencial. E aí, novamente, volto a falar das soft skills, né? A autogestão é uma soft skill que tem que ser desenvolvida nos seus colaboradores. Uma empresa que não entregou na mão do seu colaborador e que ainda está olhando para esforço. Ah, quantas horas o cara trabalha por dia? Ah, quanto tempo o cara passou na frente do PC? Quantas vezes o cara foi ao banheiro? Acredite, não sei se vocês têm conseguido acompanhar isso, mas aqui eu tenho muito empresário que ainda está olhando para esse lado de olhar para o esforço do colaborador. E É a aquele transformação. papo, né? Não basta saber apertar o parafuso, tem que saber qual parafuso apertar, né? Eu vou ficar monitorando as habilidades e o desenvolvimento, o resultado, eu vou monitorar as atividades executadas. É o que a gente falou agora há pouco, qual que é o meu poder analítico da situação, né? Exato, exatamente. E é uma transformação que precisa acontecer até no sentido de evolução e maturidade da empresa mesmo. Eu acho que até quando está fisicamente, a empresa não deveria olhar só para o esforço, só para as horas trabalhadas, só para o impacto operacional da situação. Até porque em casa o cara pode declarar que ele trabalhou quantas horas ele conseguiu ali. E é uma coisa que a empresa não tem como confirmar ou gerir. Aí eu estou vendo gente, por exemplo, tentando monitorar isso através de planilha. Então, seu colaborador em casa, Diogo, tá tendo que gastar o tempo dele de resultado preenchendo planilha para dizer o que ele fez durante o dia. Sendo que você tem uma pancada de ferramenta, o próprio DocNix na gestão de atividades, para quem mexe com venda, CRM, que tem lá atividades e tal, que evidenciam resultado. Conversão, cara, no meu caso de vendas, de X ligações que eu realizei, quantas converteram em oportunidade, dessas oportunidades, quantas quentes, dessas quentes, quantos fechamentos, desse fechamento, qual o ticket médio, e aí você vai reunindo informações de resultados e através desses resultados você bola estratégias de otimização. Isso é transformação digital, né? Sim. Não tem nada a ver com o cara tem que saber programar e tal. Então, e aí até fazendo um link com o que você colocou lá, né? Hoje o DocNix, a gente percebeu e a gente está muito satisfeito com o apoio que a gente pode dar hoje ao nosso cliente nesse momento também. Porque, querendo ou não, o DocNix é uma ferramenta que vem para padronizar um processo. Então, a gente hoje consegue levar, independente de onde você esteja, a gente leva a informação, a metodologia e o formato que você precisa executar o seu processo, seja ele presencial, seja ele remoto, enfim. Isso a gente tem recebido feedbacks muito positivos e eu acho que é o grande motivo hoje nosso, a gente poder apoiar, tá? Tem conseguido hoje passar por uma situação, na verdade estamos passando por uma situação em que a comunicação precisa estar disponível, o modelo de trabalho precisa ser flexível e a gente tem apoiado nesse sentido. Um ponto importante também que você colocou, na verdade a gente vem falando disso durante todo o nosso bate-papo aqui, é a construção da base de conhecimento, né? Como é que eu vou mensurar as habilidades desse meu colaborador? Como é que eu vou, ainda mais agora, que eu acho que o modelo home office deve vir, não sei se para todos os segmentos, mas em determinadas atividades ele vem muito forte, porque a empresa está enxergando que é uma redução de custos, ou que a produtividade aumenta, ou que as pessoas ficam mais engajadas no formato também. Então, como é que eu vou poder mensurar, acompanhar, como é que eu vou poder absorver e utilizar o meu recurso, meu colaborador, da melhor forma, né? E aí a gente também tem uma solução específica para isso, cara. E também está sendo muito vista agora como um objeto de poder analítico também. A solução de DocTD, ela vem justamente para você poder mensurar, acompanhar, gerar uma metodologia de gestão em cima da disseminação de conhecimento e como é que esse colaborador vai conseguir, quanto e como ele vai conseguir absorver esse conhecimento também, né?
que é Exato. um item de extrema relevância. Não adianta eu perceber que ele tem habilidade, não adianta eu propor desenvolvimento para ele, se eu não consigo monitorar isso também, né? Exatamente. A partir do momento que você cria uma trilha que seja padronizada, você espera que os Exato. resultados sejam padronizados também. E o legal de você ter uma ferramenta como o TID de vocês é que você está sempre nivelando por cima. Então, você criou um processo, o pessoal treinou nesse processo, se desenvolveu nele, mas um cara se destacou, ou seja, ele subiu a régua, o que você faz com todo o teu processo? Você vai lá, redocumenta tudo, joga a régua Uhum. para cima e parte desse ponto para cima. Então, é sempre crescer, é sempre olhando para o alto, para a evolução, para a escalabilidade, né, do processo. Então, é Exato. muito saudável ter. Fortemente, quem não tenha algo assim, né, Diogo, que estabeleça hoje na sua empresa, que entre em contato com vocês ou comigo, a gente sempre indica a ferramenta de vocês, que nós temos clientes em comum, né, dos cursos de gestão da qualidade, com quem trabalha na área também, assim, as referências que vocês nos trazem sempre são excelentes. A gente vê a diferença de quem trabalha com esse método desenvolvido, documentado e escalável, para quem não trabalha. É um caos, cara. Exato. E aí a gente entra até nos temas que já falamos aqui em outros Doc Talks. A gente falou com a Soraya Gomes, quando a gente falou sobre riscos, o Daniel, a gente falou sobre processos também, que é uma estreita divisão, uma linha muito tênue que separa risco de oportunidade. A mudança traz risco, mas traz oportunidade também, traz evolução, traz crescimento. Né? E aí a gente está chegando no finalzinho aqui, Daniel, mas queria usar esse momento final aqui, trazer uma nova pergunta que o Anderson Olímpio nos fez, e aí caracteriza direto aí o modelo de negócio do IEL também. O IEL oferece algum serviço para apoiar os profissionais na estruturação de uma ementa de estudo? Bem, não necessariamente na ementa, Diogo. O que a gente faz é fornecer insumos de conteúdo para caso o colaborador queira desenvolver a sua própria ementa, sua própria documentação ali dentro, seria um playbook, a gente fornece os insumos para que ele faça isso. A iniciativa não é tomada pelo IEL, a gente não tem um serviço específico para isso hoje, mas se o cara quiser insumos de conhecimento, de materiais, de habilidades, de cursos, de palestras, a gente pode levar isso pontualmente, de acordo com a necessidade de cada cliente, para que ele crie sua própria base ali. Bacana. E aí, nesse sentido aí de criar base, de estruturar, dar esse próximo passo, né? Você acha que é possível que os empresários consigam, e gestores de uma forma geral, né, conseguem mapear as qualificações que precisa para que isso possa ser aplicado na prática? Como é que você vê isso? Olha, quanto a soft skills, eu acho que é importante a gente determinar essa percepção da gestão e da diretoria da empresa em definir quais são as soft skills desejáveis e as hard skills, elas são de métricas mesmo. Então, você precisa de um programador, por quê? Porque eu tenho um gap de tantos por cento no meu sistema de programação. Agora, na percepção das soft skills, é importante que a empresa avalie o seu ambiente, avalie as suas competências atuais, o que ela pode fornecer para o colaborador em nível de preparação dessas soft skills e decida quais são as mais relevantes. Claro que todo gestor vai olhar para todas elas, como nós também, né, Diogo? A gente olha e fala, não, eu quero todas, mas a gente, em algum momento, a gente vai ter que priorizar algumas, né? Vai ter que decidir quais são aquelas mais importantes. Agora, uma experiência própria que eu não tinha em outras empresas e eu acabei descobrindo aqui no IEL foi quando eu comecei a trabalhar aqui com recrutamento e seleção, que é um serviço que a gente presta. A importância de você recrutar com alguém que é habilitado a entrevistar, alguém de RH mesmo, de gestão de talentos mesmo, que tenha um olhar clínico, técnico, científico, para descobrir e perceber aquelas demandas, ele é fundamental, cara. Isso aí é uma coisa que eu não abro mão de fazer hoje. Como é que eu contratava antes? Eu mesmo chamava, na minha visão de gestor, eu sabia o que o meu departamento precisava ter para se desenvolver em soft skills e em hard skills, e eu mesmo fazia entrevista com o cara e procurando aquelas skills determinadas. Em Uhum. muitos momentos eu acabei acertando, mas em muitos momentos eu errei feio. Isso trouxe prejuízos, né? E aí você coloca um profissional da área. Hoje, as contratações aqui, elas são feitas só por profissionais de RH mesmo, profissionais da mais alta competência. E esses caras, eles são capazes de fazer testes, módulos, testes perceptivos, testes sensoriais para perceber, para evidenciar quais são as skills que você gestor, decide, deseja. Então, em resumo do processo, até porque para não estourar nosso tempo aqui,
Você, gestor, tem que decidir quais são aquelas que você quer, quais são as skills mais desejáveis, transmite isso de forma muito clara para um profissional de recrutamento e seleção, e esse cara tem a obrigação de te trazer evidente o profissional com aquela competência. Ou te orientar, olha, esse salário não está compatível, esse cargo não está bacana, isso aqui que você está buscando não existe no mercado ainda, você tem que desenvolver, e aí o gestor toma a decisão a partir disso. Mas unir desejo com profissionalismo é inegável que vai dar resultado. Até porque o RH está cheio de skill para isso também. Exatamente, exatamente. E passaram por transformação digital. Com certeza, 100% agora. Ainda mais nesse momento, a galera toda remota. Como é que eu vou sentir e perceber do cara que está do outro lado de uma forma distante? Exato, cara. Eu vi uma entrevista dessas remotas esses dias e fiquei impressionado com a quantidade de ferramentas que existem, mesmo à distância, para você poder descobrir isso no candidato, sabe? É muito bacana. Legal. Bom, Daniel, cara, tá muito bom o nosso papo aqui, mas a gente está chegando no finalzinho. Queria agradecer demais você, agradecer todos que acompanharam nossa conversa aqui, nosso bate-papo. Pedir para que todos aí visitem nossas redes sociais, deem uma olhada lá no nosso site, o próprio canal do YouTube também, LinkedIn, Instagram, enfim. Queria fechar aqui agradecendo a todos e especialmente a você. Foi muito enriquecedor nosso bate-papo aqui, adorei, cara. Acho que a gente tinha papo aqui para ficar pelo menos mais uma horinha aqui, dobrando o nosso tempo. Tranquilamente. Legal. Mas a gente, respeitando aí o comprometimento de todos, a gente vai encerrar aqui. Queria abrir aí também para você colocar suas considerações finais. Eu queria, primeiramente, cara, agradeço muito o convite, estava ansioso por participar, né? Toda a galera de vocês, extremamente profissionais na condução desse evento, né? É um evento, baita evento online. Eu estava muito ansioso para participar. Fiquei muito feliz com o convite, muito feliz com a participação, muito seguro com as ações do João, do Jimmy, as suas, Diogo, também, as orientações. Então, tudo que vocês viram aqui, pessoal, orientação desses caras, tá? Então, agradeço aí a galera e mandar um forte abraço para todo o grupo de vocês. Vocês são fantásticos, eu sou muito fã de vocês. Bacana, cara. Então, valeu mesmo, muito obrigado. Obrigado a todos aí que acompanharam a gente. Havendo necessidade de qualquer tipo de contato, procure nossas redes sociais, nosso site. Está aberto 100% para essa troca também. E fique à vontade de nos acionar aí. Novamente, Daniel, aquele abraço, cara. Valeu mesmo. E obrigado a todos aí. Um abraço. Até a próxima. Obrigadão, gente. Tchau, tchau.